Mais um bolsonarista ameaça de morte o padre Júlio Lancelotti. Aqui está a foto do elemento chamado Exposito. Ele é presidente de uma associação de colecionadores de arma e defensor da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Olha só a publicação dele nas redes sociais. Infelizmente, essa situação de ocupação, invasão e aumento de noias furtando no bairro da Moca só cessará quando o padre Júlio Lancelotti, não vou reproduzir aqui os termos pejorativos dele, for transferido para outra pastoral ou for comer grama pela raiz. Me diga, o cara que anda armado até os dentes diz que uma pessoa pode comer grama pela raiz, é ou não é uma ameaça de violência? O padre Júlio Lancelotti comentou na rede social dizendo que essa publicação do Exposito é uma incitação à violência, difamação e ameaça. E gravou também um vídeo falando sobre isso. Ouça. Estamos aqui na Praça Barão de Tietê com a Padre Adelino, onde muitas pessoas estão fotografando, estão incomodadas com a presença das pessoas em situação de rua. E eu estou recebendo ameaças, inclusive ameaças de morte, porque as pessoas estão aqui. Vocês querem morar aqui na praça? Não! O que vocês querem ter? Moradia. É isso. As pessoas querem ter onde morar. Aqueles que dos seus apartamentos tiram foto, eles também gostariam de estar num apartamento tirando fotos da cidade e das ruas, onde eles não vão morar, nem dormir, molhados, com frio e abandonados e com fome. Eles querem ter direito de viver com dignidade, uma casa para morar. Você sabe o que mais me deixa indignado é você não conhecer um bolsonarista, seja ele político ou eleitor, preocupado em políticas sociais para cuidar dos pobres, minha gente. Não existe. Que Deus é esse que eles dizem seguir, que eles dizem defender com unhas e dentes? Que família é essa? Se eles não se preocupam com o pobre, a única preocupação deles é com gente rica. Será que eles não sabem que o que mais ameaça hoje em dia a família cristã brasileira é a pobreza, é a fome? Que a pobreza e a fome é a maior causa de toda degradação familiar, de toda desunião familiar, de todo o abandono familiar, parental, tudo isso, eles sabem disso, mas eles fingem não saber. Olha, vou ser bem sério com vocês, eu creio tanto no mundo físico, material, como eu creio também no mundo espiritual. E uma coisa que eu posso dizer para vocês como cristão, o que vem para vocês, bolsonarista, como consequência de toda essa energia de ódio que vocês transbordam, não é nada bom. O fim de vocês vai ser muito triste. A infelicidade que vocês já carregam dentro do ser de vocês, ela duplicará. E tudo isso por culpa de vocês mesmos, que não se abrem para o amor. E a Daniela Lima, que está passando uma verdadeira tortura na Globo News em ter que trabalhar com esses dois bolsonaristas aqui. Pasmem vocês, esse bolsonarista aqui, hoje, falou algo tão absurdo que essa bolsonarista aqui ficou de olhos arregalados. Esse bolsonarista aqui, bolsonarista que já defendeu que os pobres têm o direito de vender seus próprios órgãos. 100 mil livros na biblioteca não o impediram de chamar empregadas domésticas de animais, né? Uma frase essa que a gente repetiu aqui agora. Quem teve esse animal teve, quem não teve não terá mais, porque tá acabando. Você viu que ali ele estava elogiando também o fim do emprego doméstico. Ele estava vendo com bons olhos a ascensão, mas usou uma expressão com certeza da marca do seu histórico, do seu privilégio. Para você ver como certa elite acha, né, que está prestando uma homenagem e externa ali essa visão preconceituosa. Caso você não tenha entendido o contexto, eu te explico. O Delfim Neto, que morreu ontem, ele em 2011, numa entrevista na Band, falou a seguinte coisa sobre as empregadas domésticas, sobre o fim do trabalho doméstico. Ele falou o seguinte: a empregada doméstica, infelizmente, não existe mais. Ela desapareceu. Infelizmente. Olha a frase dele, tá? Quem teve esse animal, teve. Quem não teve, nunca mais vai. Só digo uma coisa, um cara pra fazer a Leilane bolsonarista ficar constrangida, ele tem que ser muito escroto mesmo. Só tem um recado pra nossa querida Dani Lima. Aumente o salário da sua psicóloga e aumente a frequência de idas ao consultório dela, porque vocês duas terão muito trabalho, muito psicológico para aguentar esse tipo de gente. Se você pensa que já descobriu todos os podres do governo Bolsonaro, senta aí que eu vou te falar mais um, desta vez envolvendo novamente a PRF. A Polícia Federal está investigando a PRF após denúncias feitas pelos próprios servidores da PRF sobre uma suposta contratação de um sistema de espionagem ilegal feito pela gestão da PRF do Bolsonaro para monitorar, para rastrear o trabalho e o serviço feito pelos próprios servidores da PRF que não votavam no Bolsonaro e que votavam no Lula. A própria Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal repassou essas informações para a Polícia Federal, que já abriu o inquérito de investigação. Está sendo investigada uma viagem do então diretor-geral da PRF e sua esposa
para Tel Aviv. O nome do então diretor é o senhor Renato Antônio Borges Dias, na qual, durante essa viagem, está havendo a suspeita que foi apurado a compra, a negociação desse sistema de espionagem. Depois dessa viagem do então diretor, foi uma equipe da PRF até Israel para, segundo justificativa deles, troca de experiências e de tecnologias e conhecimento. A PRF nega que discutiu com autoridades de Israel e com a empresa responsável pela venda desses softwares qualquer tipo de aquisição de qualquer tipo de software de monitoramento. Só abrindo parênteses, tá? Nós estamos falando de um monitoramento da PRF dentro da própria PRF. Não tem nada a ver com aquele monitoramento ilegal feito pela BIM paralela que é criada pelo Bolsonaro. No mesmo ano dessa viagem, a PRF adquiriu sem licitação um software no valor de 5 milhões de reais da mesma empresa lá de Israel que vendeu o aplicativo de monitoramento ilegal da BIM paralela do Bolsonaro. E aí a PF está investigando se a PRF comprou ou usou algum outro aplicativo desta empresa que vendeu o software de 5 milhões, que era para a área de pesquisa, se a PRF comprou ou utilizou algum outro aplicativo dessa mesma empresa para monitorar de maneira ilegal, tanto dentro da própria PRF como até fora dela. E aqui eu vou repetir uma coisa que eu sempre falo: se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, nós estaríamos vivendo o que hoje se vive na Venezuela, que é uma ditadura disfarçada de democracia, onde o presidente tem total controle sobre as instituições que pode dar a ele a possibilidade de se perpetuar no poder. O livramento que Deus e o povo brasileiro, a sua grande maioria, deu para nossa nação foi muito grande. Hoje o dia não foi um dia de boas notícias para o Pablo Marçal. A justiça, pela segunda vez, determinou que Pablo Marçal removesse de suas redes sociais vídeos com insinuações sem prova contra o Guilherme Boulos. Aquele vídeo dele com o narizinho sugerindo que o Guilherme Boulos é usuário de determinada substância química. Além disso, a Tabata Amaral acionou a justiça e pediu a impugnação da candidatura do Pablo Marçal. O motivo que ela justificou para a justiça é que, segundo o regulamento do partido do Pablo Marçal, para ele sair como candidato, ele teria que ter no mínimo 6 meses de filiado ao partido. E ele ainda não tem esse prazo todo. Além disso, ele foi notificado pela justiça por fazer uma suposta propaganda eleitoral antecipada, quando no dia do debate da Band, ele fez sorteio de um boné para o público que estava no evento. E para complicar ainda mais a situação dele, ele é alvo de um inquérito aberto pela Polícia Civil por ele supostamente colocar vidas de pessoas em risco. Lembre-se que o Pablo Marçal foi proibido de fazer atividades em contato com a natureza com os seus alunos depois que ele, juntamente com um grupo desses alunos, se perdeu numa montanha e tiveram que ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Neste caso, diz respeito a um reality show feito pelo próprio Pablo Marçal, no qual um dos participantes que pagou para fazer parte desse reality show e se tornar um milionário, ele alega à justiça, à polícia, que ele passou por situações degradantes e humilhantes, dentre eles palavras que culminavam na sua baixa autoestima, insegurança, socos na barriga, gritos e atividades físicas incapazes de serem realizadas por ele. Além disso, meus amigos, tem um dirigente do partido do Marçal, que é esse rapaz bem aqui, que ele já foi preso e condenado por extorsão mediante sequestro. O Michael Santos de